Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje é quinta, último dia deste novembro de 2023 e esse é o seu Diário Econômico. Chegamos aí no dia mais importante da semana pela agenda econômica, porque daqui a pouco sai a inflação ao consumidor na zona do euro e depois mais tarde nos Estados Unidos. E ainda tem aquela reunião postergada da OPEP+, que vai discutir os caminhos da oferta de petróleo daqui para frente. Sobre inflação, o consenso tem deflação lá na Europa e uma variação um pouco acima de zero no mês nos Estados Unidos. E se for por aí mesmo, olhando para a inflação anual, a gente está falando de 3,9% na Europa e 3% nos Estados Unidos. Aliás, historicamente, o Fed, o BC americano, ele começa a ficar relativamente mais sensível ao desemprego do que com a inflação, quando a inflação volta a oscilar abaixo desses 3%. É com esse pano de fundo, inclusive, que a gente caminha para fechar então novembro como um dos melhores meses da renda fixa americana em 4 décadas. O título de 10 anos americano, por exemplo, cedeu quase 70 pontos base só esse mês. É crescente, então, de fato, o otimismo com relação aos cortes de juros nesse mundo desenvolvido. Já até com quê de exagero na minha visão. Nos preços de hoje, por exemplo, está quase 50-50 ali de chance de redução na taxa básica americana já para março agora do ano que vem. A gente não vê, aliás, essa precificação desde o começo de agosto. Ou seja, o mercado praticamente está zerando todo aquele turbilhão que a gente viu na renda fixa lá de fora entre agosto e outubro. Não só lá de fora, mas aqui também, né? Difícil hoje, ao meu ver esses cortes tão cedo de juros, mas enfim, está dado aí o viés do investidor gringo, que aliás conversa com o já famoso rally de fim de ano que eu tenho trazido aqui para vocês. Vamos ver então se o PCE, a inflação americana que sai daqui a pouco, se ele conversa mesmo com essa empolgação toda. Agora, sobre o petróleo, fontes citadas pelo noticiário de ontem disseram que a OPEP estaria considerando um corte de até 1 milhão de barris por dia na oferta. Vamos descobrir então hoje o quanto que isso é jogo de bastidores ou se de fato os sauditas e os russos conseguiram costurar esse consenso com o resto do cartel. Diz o noticiário que Emirados Árabes e Nigéria estariam do outro lado, reticentes nesse corte. A gente está falando então do segundo e do terceiro maior produtor contra o sétimo e o 15º. Acho que até por isso que a commodity subiu quase 2% ontem. Vindo para o Brasil agora, o destaque do dia é o desemprego de outubro. Nas nossas contas, ele deve ceder mais um pouco ali para 7,5%, mas se você tirar os efeitos sazonais da período, a gente está falando de uma estabilidade do desemprego em 7,8%. Do lado positivo desse número, tem o número de ocupados que está renovando máximas históricas. A gente está falando de uma população ocupada no Brasil de 100 milhões de pessoas. Do lado negativo, tem a força de trabalho que tem recuado nos últimos tempos, ou seja, menos gente disponível ali no mercado de trabalho. Uma hipótese para essa baixa nessa taxa de participação poderia ser o desenho do Auxílio Brasil, que agora chama de novo Bolsa Família. Vale considerar, por exemplo, um exercício hipotético aqui, que 2 pessoas que moram juntas, mas que se passam ali por pessoas que moram separadas, em domicílios diferentes, eles podem receber 2 benefícios de R$600, que é um valor já muito próximo do salário mínimo. E, coincidência ou não, o número de beneficiários unipessoais é mais de 2 vezes maior hoje do que a gente tinha lá no final de 2021, antes justamente do governo ter aumentado o benefício. Outro ponto também que a gente está olhando com um pouco mais de cuidado nesse contexto, de menos trabalhadores disponíveis e pleno emprego, são os sinais de vida que a gente está vendo dos salários reais, ou seja, acima da inflação. Até muito pouco tempo atrás, um destaque positivo era o fato do mercado de trabalho não estar justamente gerando pressões inflacionárias. Mas as últimas divulgações começaram a apontar uma aceleração importante nos ganhos reais dos trabalhadores, principalmente do setor de serviços, que é um setor que emprega bastante gente, então a gente sempre olha com cuidado, E também porque a inflação de serviços é bem importante para discutir juros. Fato positivo para o consumo, então, que a gente está tendo esses ganhos reais acelerando, mas que obviamente acende uma luz amarela para a discussão de inflação de médio prazo. Especialmente se a gente considerar que a nova regra do salário mínimo torna os salários menos sensíveis a uma eventual desaceleração da economia. Ou seja, para gerar uma mesma desinflação lá na frente, vai se precisar de um tranco maior na economia. Mas isso é papo lá para final de 2024, 2025 em diante. Bom dia, bons negócios e sorte sempre!
Você ouviu Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.